Estamos de volta com Mulheres e agora com a doutora Maitê Pimentel, que vai contar pra gente o que é a tal da síndrome metabólica. É um nome, né, que assusta um pouco. Chega a ser uma questão grave pra gente encarar. A gente fica, né, será que eu tenho isso? O que vai acontecer? Hein? Mas realmente, a síndrome metabólica aumenta o risco da gente morrer em 2 vezes mais do que a população comum. Tá. E o risco de infartar 3 vezes também maior do que na população. Tá. O que é isso? São pessoas que têm um aumento de cintura abdominal. O acúmulo de gordura nessa região. Gordura na barriga, Tá. não necessariamente precisa estar acima do peso, mas precisa ter essa gordura. Mulher de 80 a 88, passou disso, já é classificado. Você diz o quê? A circunferência da cintura? Abdominal, isso. A cintura tem que ter de 80 a 88. Acima disso já é considerado presença Isso. de gordura abdominal. E nos homens? Nos homens, de 94 a 102. Tá. E aí, as pessoas começaram, alguns médicos viram na década de 80 que pessoas que tinham esse aumento de barriga infartavam mais. E aí eles foram pesquisar que doenças associadas a isso que aumentam mais ainda o risco. Isso é a síndrome metabólica. Então, de 5 características, a gente tem que ter 3. Aumento da cintura abdominal, glicose alterada, então a glicemia não precisa ser diabético necessariamente, mas uma desglicemia, glicose maior que 99. Colesterol alterado, o HDL, que é o bom colesterol, que é o que protege o coração. Se tiver baixo, mulher 50, homem 40. Triglicérides alto, maior que 150, que é de pão, arroz, batata, massa, doces, né? E a gente tem outras classificações também de pressão alta. Então, maior que 130 por 85. Se de 5 fatores a gente tiver 3, é classificado síndrome metabólica. Se a pessoa tiver os 5, então, precisa se cuidar mais ainda, né? Pior ainda. Consegue imaginar. Vamos então para os mitos e verdades para entender um pouquinho mais sobre o que é isso? Diabéticos têm maior tendência a ter a síndrome metabólica, verdade ou mito? Verdade. Então, como a gente falou, a glicose alta aumenta o risco de ter síndrome metabólica. Por isso que todo diabético tem uma chance maior, quase 55% a mais, de ter infarto, tá? E por quê? Quando a gente fala nessa síndrome, a gente tem a associação do quê? Resistência insulínica. Insulina é como se fosse o carrinho que leva a glicose para dentro da célula. Então, a gente tem açúcar no sangue. A insulina transporta para dentro da célula. Se a gente tem uma resistência insulínica, a insulina não está funcionando direito. Ou seja, o açúcar, que é a glicose, vai ficar no sangue, aumentando o nível de glicose. Então, todos os pacientes diabéticos com gordura de barriga tem que tomar cuidado e tem que diminuir essa gordura visceral. Tá. Não é emagrecer. Porque o magro barrigudo, ele infarta mais do que o gordinho por inteiro. É mesmo? Então, a gente precisa técnicas para tirar essa gordura visceral. Tá. E existe como, então, tirar essa gordura sem que a pessoa tenha que emagrecer por inteiro? Sim, existem remédios específicos para isso. Existem técnicas de exercício que também potencializam a queima de gordura e diminuem a resistência insulínica, e alimentação adequada. O quê? Principalmente não comer carboidrato, fruta ou doce depois das 15 horas. Ah, depois das 3 da tarde não pode carboidrato nenhum. Por quê? Porque o açúcar dessas coisas tem que ser usado dentro de 8 horas para ser metabolizado, usado pelas células. Se você come, deita e dorme, esse açúcar vai ficar lá no sangue. Tá. Não vai ser usado e vai ser armazenado. E é pra cá que ele vem. E olha que interessante, triglicérides são 3 açúcares. Por isso que triglicérides entra na síndrome, que você comer coisas que viram açúcar à noite, vai aumentar o triglicérides, que vai aumentar a gordura da barriga. Tá certo. Olha só, quanta informação nova, legal. Vamos ver a próxima, então? Fazer lipoaspiração diminui a síndrome metabólica. Olha, isso foi pegadinha. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso é um mito, né? Mito. Porque se a gente Mas pensar tá em tirando a estética, gordura? exatamente, você fala, não é a gordura que faz mal? Vou lipar, tirar toda a gordura e vai fazer bem. É o que a gente achava, mas a gente tem na barriga, a gordura pós-aponeurose, é uma camedinha branca, e a de dentro, tá? Quando a gente fala em síndrome metabólica, a gente está falando da gordura intra-aponeurose, na visceral. É a gordura que está grudada, não esses pneuzinhos assim que a gente vê por fora, que esteticamente falando... Não só abaixo da pele, tá entre os órgãos. que você faz umas eczemas, que você faz uma lipo, isso é estético. A gordura de dentro é que faz mal, que inclusive dá gordura de fígado, né? Então, se a gente tem uma gordura dentro, a gente também está entupindo o fígado, as artérias, por isso que essa síndrome metabólica causa entupimento. Tá. Agora,
Por que não melhora? Porque o corpo, ele é muito assim, é uma orquestra. Ele viu que você tirou uma gordurinha de fora, que para ele aquilo não faz falta. Ele falou, vou aumentar de dentro para compensar. E ele acaba aumentando as células de gordura marrom, que são as células que fazem mal pra gente. São as do mal. São as do mal. Então lipoaspiração piora. Tiro sai pela culatra totalmente, porque você quer fazer uma coisa boa pro seu corpo, que é eliminar a gordura, e acaba aumentando justamente a gordura que não deveria ser aumentada jamais. Por isso que às vezes você vai no cirurgião plástico e ele fala, você deve emagrecer antes de fazer a lipoaspiração. Aí chega no consultório, ai doutora, mas ele é exagerado, porque na verdade a gente sabe que esse risco aumenta, o risco de infartar quem faz lipoaspiração, ou esses procedimentos estéticos, quando a gente tritura a gordura, você tem que pensar que você está aumentando a visceral. Tá. E você tem que tomar cuidado com o fígado, senão essa gordura vai ser deslocada, vai passar pela parte hepática e vai aumentar a gordura do fígado. Tá. Então, procedimentos estéticos de triturar a gordura, você tem que proteger a via hepática e ter moléculas para jogar essa gordura para fora do organismo. Gente, olha aí o perigo, tá vendo, gente? Informação nunca é demais, né? Vamos lá pro próximo, então? Colesterol alto aumenta a síndrome metabólica. Outra pegadinha. Essa é questão de prova, hein? Mito, tá? Por quê? Porque a gente tá falando do colesterol que altera mesmo a síndrome metabólica, mas o critério pra gente é o HDL, o colesterol bom. Ah, depende ruim. do colesterol, então. Então, quando a gente fala num colesterol bom, quanto maior, melhor. Como é que eu aumento esse colesterol bom, esse HDL? É fácil, fazer atividade física. Existe remédio para melhorar esse HDL? Sim. Como a gente fala de ômega 3, que é uma boa opção. Quando a gente fala de algumas, ácido nicotínico é outro remédio que melhora. Mas o principal é você não aumentar o peso e fazer atividade física associada desses fitoterápicos que ajudam na alimentação também. Tá bom. Daqui a pouco eu volto para as perguntas, tá bom, doutora? Tá bom. Porque era o gancho que eu queria. Vamos para as perguntas agora? Imagino que muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Quanta informação nova que a gente pegou aqui, né? Olha a Eliana Rocha querendo saber o seguinte. Meu filho está com manchas marrons no pescoço. O médico disse que pode ser síndrome metabólica. Isso é possível? Crianças também podem ter essa síndrome? Boa pergunta. Boa pergunta, Eliana. Então, o que seriam essas manchas marrons? Isso, no termo médico, chama-se acantose nigricans. É o sinal que a insulina está alta. Então, se o teu filho tem aquela... Sabe um colarzinho marrom, Rê? Sim. Às vezes pode ter debaixo do braço, nas dobrinhas da virilha. E parece que é sujeira. Muita gente fica esfregando. Não adianta. Mas não sai. Não sai. Isso é insulina alta, é um sinal de síndrome metabólica, um sinal que vai ter uma tendência aumentada de ter diabetes essa criança. Então, Eliana, é verdade que criança pode ter, ainda mais que a gente está agora no Brasil, a população brasileira, 33% das crianças são obesas. Ai, que judiação, gente. É muita coisa, muita né? coisa. Então, da onde vem essa resistência insulínica? De comer muito carboidrato, pão, arroz, lanches, batatas, salgadinhos, esses doces, sorvetes, tudo que aumenta essa gordura saturada tem 32% açúcar. Judiação, porque isso é muito preocupante quando a gente para para pensar que essas crianças no futuro podem enfrentar uma lista de problemas de saúde, né? Vão ter a saúde muito prejudicada se não atentarem para isso, quer dizer, se os pais não ajudarem as crianças a atentar para isso quanto antes, né? E se, por exemplo, Eliana, teu filho tá com essa manchinha, além de emagrecer, ele vai ter que tomar algum remédio para diminuir essa resistência insulínica, que existe, tá? Então, quem tem diabéticos na família, obesidade na família, já tem infartados na família, tem uma prevenção maior, tenha um cuidado maior. Não acha que isso é estético. Isso, na verdade, é uma doença. Já é um sintoma de que a doença está instalando, né? Então, a gente, se fizer uma prevenção e resgatar isso, a gente vai diminuir o risco de infartar e de ter um derrame no futuro. Tá certo. Vamos atentar para isso, então, viu, Eliana Rocha? Obrigada pela sua pergunta. Melhor coisa, então, é pegar essa criança e levar ao médico, né? Sim. Tamara da Cruz. Depois que entrei na menopausa, minha barriga aumentou muito de tamanho. É normal? Posso estar com a síndrome? Ótima pergunta, Tamara. Na verdade, todo mundo que entra na menopausa faz: ai, doutora, aumentou a minha gordura visceral. Sou eu? Não, são todas as mulheres na menopausa. A gente altera a produção de um hormônio chamado androstenediona e para de produzir estrógeno. Isso faz com que o corpo produza mais a gordura visceral. Então é normal a barriga aumentar? É normal, mas isso não que seja bom, né? Então o risco de ter síndrome metabólica aumenta quem entrou na menopausa.
Por isso que depois dos 30 anos, a gente a cada 5 anos já engorda 1 quilo automaticamente. Tá louco, né, gente? Por que fazem isso com a gente? Não sei. O metabolismo vai caindo. Vai caindo, né? é claro. É lógico. E depois da menopausa esse número aumenta? Aí aumenta mais ainda esse metabolismo que vai caindo mais ainda. Tá. E aí o que acontece? A gente tem que tomar cuidado? Sim, repor os hormônios necessários. Quem pode fazer essa reposição. Existem remédios para acelerar o metabolismo e deslocar essa gordura visceral. Né? A gente tem muita coisa moderna. Os análogos de GLP-1 são moléculas que hoje em dia diminuem muito a resistência insulínica e metformina, que é um remédio antigo, que é usado também para diabetes e é usado para ovário policístico, porque diminui também a resistência insulínica. Tá. Então a gente tem medicações muito baratas e as mais modernas que conseguem fazer esse tratamento. Então não é para deixar. Tá. Eu tô na menopausa, vai aumentar mesmo. É normal, vou deixar. Não, é Não. normal, mas não é legal. E por isso que menopausa aumenta o risco de infartar. Tá. Porque aumenta colesterol e porque aumenta a cintura abdominal. Tá certo. Então é melhor, Tamara, também procurar Sim. ajuda. Afinal de contas, tem sim o que pode ser feito no seu caso, tá? Vamos dar uma olhada na próxima? Regina Pereira. Estou acima do peso e gostaria de saber se preciso fazer algum tipo de exame para saber se tenho síndrome metabólica. Muito Que bem, exames Rê. que ela pode fazer? Primeira coisa, em casa, pega a fita métrica, vamos medir a barriga, respira e solta. Quando soltar, na expiração, que é a medida. Mulher de 80 a 88, passou, já fica com a pulga atrás da orelha. Tá. Homem, 94 a 102, também. Principalmente gordura dura, Rê. Sabe aquela gordura de... Homem tem, bem durinha? Por que você dá essa medida mínima de 80 a 88 ou de 94 a 102? Porque menos que isso também não é legal? Não, isso é bom. Isso é bom? É que existem alguns consensos que tem europeu, o americano, o brasileiro. O brasileiro considera de 88 para cima síndrome. E do homem 102. E consensos mais rígidos, por exemplo, o europeu, ele considera de 80 para cima já é síndrome. De 80 para cima de para mulher 94 já é. para cima já é para o homem. Tá. Então é mais ou menos essa média. Entendi. Né? Mas estava dizendo da gordura dura, aquela barriga que a gente olha para um homem, por exemplo, que ele é até magro, mas tem aquela barriga. E por não ser uma barriga flácida, a gente não acha que aquilo é gordura, né? Porque é uma barriga durinha. Porque a pele, né, fica... Você fala assim, não, essa gordura é da estrutura da pessoa. Não, essa é a pior gordura que tem, a gordura dura. E aí, que exame você pode fazer? Também ver a pressão, se tiver alta, o exame de glicose, o exame de colesterol e de triglicérides e de insulina. Então, existe como a gente calcular a resistência insulínica, que para o médico é maior que 2,8. No exame já sai, mede a barriga, É um a exame síndrome simples, metabólica. é fácil bem fazer, simples de então, fazer. a detecção desse problema. Tá bom, Regina. Obrigada pela sua pergunta, viu? A próxima, Isadora dos Reis. Já pesei 115 quilos e na época fui diagnosticada com síndrome metabólica. Fiz dieta e emagreci 34 quilos, olha que beleza. Como posso saber se ainda estou com a síndrome? É possível melhorar depois de emagrecer? Excelente pergunta. Então, a gente acha que quando emagrece, resolveu a síndrome. Não necessariamente. Por quê? Uma coisa é emagrecer músculo, uma coisa é emagrecer gordura e uma coisa é perder água, líquido do corpo. Tá. Então, por isso que a gente tem aquela máquina que chama bioimpedância, que vê a porcentagem de gordura e de músculo. Tá. Quando você faz um emagrecimento sem trocar gordura por musculatura, é fácil de voltar a engordar, fazer o efeito sanfona e, inclusive, não melhorar a síndrome. Então, Isadora, se você perdeu gordura junto com o peso, com certeza melhorou a síndrome metabólica. Se você não perdeu essa gordura, infelizmente, você só perdeu peso, mas o risco de infartar ainda continua. Então, como é que eu sei isso? Fazendo a bioimpedância. E qual a técnica da gente perder gordura? Fazer exercícios aeróbicos e depois que o peso já está melhor, fazer musculação. A musculação faz o teu corpo gastar energia a mais, acelera o metabolismo e troca essa gordura por musculatura. Comer de 3 em 3 horas para não dar pico de cortisol e não comer carboidratos à noite. Tá certo. Então, é possível que ela tenha melhorado da síndrome Sim. metabólica, mas ela tem que fazer os exames para saber. Desde que a pessoa emagreça da forma correta, é possível se curar, Sim. digamos assim. Sim. Síndrome metabólica é um aviso que você vai ter alguma coisa. Ele é totalmente E reversível. se você não se cuidar, você vai ter
alguma questão mais preocupante, mais delicada no futuro. Sim. Tá certo, então. Foi muito bom entender um pouco mais sobre o que é síndrome metabólica, né? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente se cuida, né, gente? Vamos fazer contato com a doutora Maitê? Ó, lá no Instagram, Maitê_endócrino. Você vai colocar o Maitê com TH, tá? Maitê_endócrino. E tem também o site endoc.com.br. Endoc, não sei mudo.com.br. Obrigada mais uma vez. É sempre ótimo conversar com você. A gente aprende um monte. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima.